Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está no ar o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Desejamos que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família através da nossa programação. No programa de hoje, daremos início ao quarto trimestre de 2017, no qual estaremos estudando sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Será um estudo profundo sobre uma das mais importantes disciplinas da teologia sistemática, a soteriologia ou doutrina da salvação. Nesta primeira lição, que tem por título Uma promessa de salvação, nós traremos a definição da palavra salvação. Veremos que a promessa da vinda do Salvador foi feita logo após a queda do homem. Analisaremos a profecia de Gênesis 3 e 15 e o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. E, por fim, pontuaremos como se deu a revelação progressiva da salvação. Quer aprender mais sobre este assunto? Então, continue conosco. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A verdade prática nos diz, a promessa da salvação foi uma resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. O objetivo geral de nossa lição é mostrar que a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo o ser humano. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, apresentar o conceito bíblico de salvação. Segundo, mostrar a importância da doutrina da salvação. E terceiro, saber que a salvação foi prometida ainda no Éden. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Gênesis no capítulo 3, versículos 9 ao 15. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Alessandro Barreto. Pai, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um novo trimestre, né? E agora, durante esse trimestre, nós estaremos estudando sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E, excepcionalmente, né, nesse trimestre, estaremos estudando 14 lições, né? Até porque a nossa primeira lição começa justamente no primeiro dia útil, no primeiro dia do mês de outubro, e teremos até o final de dezembro, somando aí 14 domingos, né? 14 lições aprendendo sobre este tema tão importante, né? Que é a doutrina da salvação. Né? Mas antes de nós iniciarmos o comentário da nossa lição, nós queremos novamente apresentar aos irmãos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus em nosso país, né? Declaração de fé, essa que é a síntese
de tudo que nós acreditamos, aquilo que nós acreditamos em matéria de fé. É importante que você, professor de escola dominical, dirigente, e até você, aluno, né, que de repente ainda não possui o seu exemplar, possa adquirir. A nossa declaração de fé não é apenas um livro publicado, né, é um documento histórico, é um documento que vem traduzir, né, aquilo que nós acreditamos em termos de fé. E queremos também apresentar aqui a obra da salvação, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, do próprio escritor da lição, né, Cleiton Ivan Palmerin, né? Essa obra também, que você pode também encontrar aqui, esta obra na Bereia Bookstore, neste número que está aparecendo aí no seu vídeo, né? Você pode também adquirir esta obra, que é um subsídio, né? É um auxílio a mais no comentário da lição deste trimestre que nós estaremos estudando, né, sobre a doutrina da salvação. Doutrina da salvação é uma das mais belas doutrinas da Bíblia Sagrada, irmão Alessandro. E qual a importância, de maneira preliminar, qual a importância que este tema tem para este momento da igreja no Brasil? Muito bem, pastor Nadir Jackson. Eu acredito que a própria Bíblia nos mostra o peso e a importância que essa doutrina tem ao tratar sobre a salvação pelo menos 167 vezes, não é? Só no Antigo Testamento nós temos referência de 120 vezes da palavra salvação, indicando algum tipo de salvação. E no Novo Testamento essa expressão aparece aí 47 vezes. Desde o Antigo Testamento até o Novo, não é? O final da Bíblia Sagrada, que essa doutrina ela permeia os livros sagrados. Quando nós vamos olhar, por exemplo, numa perspectiva, quer dizer, veterotestamentária, ou seja, no Antigo Testamento, aparece a expressão Yashá, que significa livrar, dar livramento. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para a história do Antigo Testamento, quando Deus dava livramento dos inimigos de Israel, não é? Isso é a expressão Yashá, salvação. Não somente isso, mas estabelecendo também livramentos, suprindo a necessidade de alimentos, provendo a necessidade do povo, trazendo uma perspectiva de bem-estar, de alívio, de conforto. De alguma forma era livrar o povo de alguma situação que lhe aprisionava ou que lhe trazia algum tipo de problema. Já quando nós vamos olhar para a perspectiva do Novo Testamento, nós vamos ver que essa palavra, essa expressão, essa ideia de salvação vai também trazer a ideia de cura, de libertação de alguém que está preso, por exemplo, mas o ápice é maior. Quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, a ideia de salvação aqui alude a um reencontro com Deus, livrar o homem de uma escravidão que ele se encontra. E quando nós falamos sobre isso, eu queria fazer aqui uma citação da Declaração de Fé, na página de número 109, que diz assim: quanto à questão da doutrina da salvação, trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. E cita aqui um texto de 2 Coríntios 5:9, quando diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Então, doutrina da salvação fala de reconciliação com o Criador, não é? A partir do momento que acontece a queda no Jardim do Éden, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que por conta daquilo todos os homens tornaram-se distantes de Deus. Ele usa a expressão destituídos, que quer dizer separado, não é? O apóstolo Tiago, por exemplo, no capítulo 4, versículo 4 da sua epístola, ele diz que aqueles que estão distantes de Deus são considerados como inimigos do Senhor. Então, a partir dessa expressão separado, inimigo, Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 5, versículo 19, e traz a ideia de que salvação é reconciliação. É trazer um relacionamento que outrora existia, que foi quebrado, e ser agora reconstituído. Amizade. Agora, só relembrando, né? A palavra no Antigo Testamento, ela tem um sentido de livramento físico, isso, né? Exatamente. Livramento físico, bem-estar, cura, etc. No Novo Testamento, em alguns contextos também continua o mesmo significado, mas ela é ampliada no Novo Testamento, porque aí ela vai ser ampliada no sentido de salvação espiritual, reatar, né? Reatar o relacionamento com Deus. Aí o texto que foi citado, né, de 1 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 19, vai falar sobre a reconciliação. Então, irmão Jonas, a salvação
foi um projeto de Deus que não foi ocasionado por uma situação de emergência, foi algo que já estava previsto por Deus na eternidade, que algumas pessoas às vezes entendem o seguinte, diz assim, olha, pega aquele texto lá de João, capítulo 1, no livro de João, versículo 19, aí que vai dizer o seguinte, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí diz que por conta disso, porque Israel rejeitou, então a salvação veio para os gentios. Então, é como se fosse o projeto, os gentios no projeto de Deus fossem plano B, e Deus tivesse sempre um plano B. Na verdade, como se a salvação como se a queda do homem tivesse pego Deus de surpresa e por isso ele realizou um projeto e quando Israel rejeitou, estendeu isso aos gentios. Só que a gente vê na Bíblia Sagrada que não há fundamento para esse tipo de pensamento. Em nenhum momento, pastor, há fundamento para isso, porque, primeiro, Deus ele é perfeito, Deus conhece tudo, sabe de todas as coisas, é impossível Deus não conhecer o futuro. Então, Deus não foi pego de surpresa quando o homem veio cair. É claro que, na presciência de Deus, o Senhor já sabia a solução que daria para a queda.